Acho que podemos dizer que atualmente Zack Snyder está em grande porque mais recentemente foi lançado finalmente na HBO Max o Snyder's Cut da Liga da Justiça, e não é que o homem agora também foi direto para a Netflix e nos ofereceu, digamos que uma volta às suas origens e deu-nos mais um filme de zombies para nós podermos assistir a ele. Estamos a falar de Exército dos Mortos, Army of the Dead no seu título original. Para aquela malta que ainda não teve a oportunidade de assistir ao filme, se quiserem ficar com uma pequena ideia do que é que vão encontrar, então fiquem por aí e fiquem a saber qual é que é um pouco da minha opinião já a seguir. Olá a todos aqui deste lado do ecrã, quem vos fala é o Tiago e sejam bem-vindos a mais uma sessão em casa, versão extrema. No, God, please, no! Pois é, vocês já sabem como é que isto funciona. Sempre que se trata aqui de uma versão em casa, versão extrema, estamos perante um filme ou uma série cheia de sangue e tripas, por isso não são propriamente filmes recomendados para aquela malta de estômago um pouco mais fraco ou para aquela malta que não gosta de violência. E claro, como neste caso estamos a falar de Exército dos Mortos e mete zombies à mistura, sanguinolência é coisa que aqui não vai faltar. Por isso tu tens a versão a sangue, talvez não seja boa ideia assistires a este filme. E quero já começar pelo seguinte, pessoal, não se deixem enganar pelo trailer do filme, que dá a entender que é uma espécie de World War Z, Guerra Mundial Z, porque nesse filme digamos que a violência explícita não é propriamente lá muito usada, mas neste aqui a coisa funciona de maneira um pouco diferente. Não é que estejamos a falar daqueles filmes de zombies ou bom estilo de séries como The Walking Dead, onde há sempre sangue a escorrer por todo o lado, mas ele tem aqui uma ou outra sequência que não é propriamente para toda a gente. Como eu já disse no início do vídeo, esta não é propriamente a primeira vez que Zack Snyder se aventura pelo mundo dos zombies, muito pelo contrário, a sua carreira no cinema começou exatamente com um filme de zombies, mais concretamente com o remake do grande clássico de George A. Romero, A Madrugada dos Mortos. Foi um filme que na altura teve críticas bastante positivas e é descrito por muita gente como sendo um dos melhores remakes de um filme clássico já feitos até hoje, o que é bastante bom porque, tendo em conta que a maior parte dos filmes falham redondamente nessa matéria, Zack Snyder conseguiu fazer um bom trabalho. Yeah, baby, yeah! Mas e então, o que é que nós podemos esperar aqui em Exército dos Mortos? Será que vale a pena toda esta expectativa? Será que vale a pena tudo aquilo que as pessoas estão a falar do filme? Bem, meus amigos, na minha opinião, sim e não. Vamos logo começar pelo mais óbvio, que é aquilo que toda a gente está a falar, que são os 15 minutos iniciais, e realmente, da minha perspectiva, acabam por ser os 15 melhores minutos que o filme tem para oferecer. Não me diga! Obviamente não estou com isto a dizer que o filme é péssimo ou algo que se pareça, apenas passado aqueles 15 minutos iniciais eu estava à espera de algo mais épico, mais grandioso, mas tenho que me lembrar que o filme teve um orçamento de apenas 90 milhões e mesmo a parte que menciona o Exército dos Mortos, basicamente aqui é como se estivesse a copiar um pouco do exército dos White Walkers na série Game of Thrones e digamos que eles nem são assim tão utilizados como dão a aparecer nos trailers. Não é por acaso que o filme se chama Exército dos Mortos, mas aqui o que está em causa é que esse exército propriamente dito não é propriamente constituído por mortos. Apesar de também existirem aqui zombies à mistura dos mais clássicos, esses também existem, mas neste caso estamos mesmo a falar daquilo que mais se aparenta a mutantes, porque eles aqui conseguem criar estratégias, eles são rápidos, eles são inteligentes e o deles até chora. Temos que ser realistas, não é todos os dias que vemos um zombie a chorar, não é? Não é propriamente algo muito banal neste género de filmes, se bem que eu já assisti a algo parecido em 2 ou 3 filmes durante todo o historial dos filmes de zombies que eu já vi, mas não é propriamente uma coisa muito normal de acontecer. De qualquer maneira, nesse aspecto o filme até é divertidinho, faz o seu trabalho, não desaponta, mas também não é propriamente aquilo que eu estava à espera. Uma coisa que a meu ver não é propriamente um ponto lá muito positivo é o facto do filme ter 2 horas e meia de duração, porque é daquelas situações em que existem aqui 10 ou 15 minutos que eu acho que poderiam ter sido retirados, porque só estão aqui a encher chouriços, já para não falar que não é muito comum este género de filmes terem uma duração tão grande, excepto talvez o primeiro, Madrugada dos Mortos, que tem uma versão estendida também de cerca de 2 horas e meia, mas neste caso, para estes filmes, eles normalmente não costumam esticar muito, mas como estamos a falar de um filme que foi lançado diretamente num serviço de streaming e não foi feito a contar apenas com o cinema, dá-se um certo desconto, mas preparem-se que é um filme que em certas ocasiões se poderá arrastar um bocadinho, não muito, mas o suficiente para algumas pessoas dizerem o mesmo que eu acho que estes 15 minutos poderiam ter sido retirados porque não estão aqui a fazer nada. Mas isto é assim, se vocês procuram um filme épico com mercenários, zombies e mutantes, não procurem mais porque Exército dos Mortos tem muito disso. Porra!
Tudo isso? Outra coisa pela qual temos que ser realistas é que atualmente o mercado já está muito saturado de filmes e séries de zombies, sejam daqueles que andam ou daqueles que correm, não interessa. Hoje em dia é muito difícil um filme se conseguir destacar e neste caso, de certa maneira, eu acho que Exército dos Mortos até se consegue destacar, apesar de não ser nada de extraordinário nem que nós nunca tínhamos visto antes. Mas também temos que ser realistas, tendo em conta que a maior parte dos filmes e até mesmo séries de TV são no máximo medíocres, também não é muito difícil que um filme destes se consiga destacar. Depois também há aqui um outro detalhe que não tem propriamente lá muita relevância, mas que eu notei logo, é que os 15 minutos iniciais deste filme são praticamente o equivalente a quase metade daquilo que vocês veem no trailer. E como eu já referi, tem aqueles 15 minutos iniciais e nesse aspecto aí sim que 15 minutos iniciais. Depois também há aqui um detalhe que eu ainda não percebi como é que poderia acontecer na vida real, que é como raio é que eles conseguiram meter contentores a toda a volta da cidade, porque sejamos realistas, numa situação a sério, numa situação real, iriam ser perdidas imensas vidas para conseguir tal feito e ainda por cima conseguiram manter todos os zombies dentro dessa zona de quarentena. E depois também existem aqui mais algumas sequências um tanto ou quanto parvinhas, como por exemplo uma situação nos 15 minutos iniciais em que não dá para compreender por que raio é que os gajos começam a mandar paraquedistas exatamente para a boca do lobo, para o meio da zombalhada, onde estão aqueles grupos enormes de zombies. Aquilo basicamente é como se vocês estivessem com um pau com um pedaço de carne lá na ponta e o tivessem a oferecer a um animal carnívoro. Uma coisa que eu achei bastante interessante e que não estava à espera são os personagens. Apesar de não serem todos personagens de topo, mas a maioria deles até se consegue destacar por serem acima do medíocre, digamos assim, excepto talvez o personagem que faz da filha do Dave Bautista. É um bocadinho pirralha mimada, é um bocado irritante e por causa dela acabam-se por perder algumas vidas desnecessariamente, porque vocês já sabem como é que é, neste género de filmes tem sempre que haver aquela pessoa que esmurra, que tem que fazer das suas, e claro está que aqueles que não têm nada a ver com o assunto é que acabam por pagar as favas. No geral, tirando este personagem que eu acabei de mencionar, todos os outros são bastante razoáveis, incluindo principalmente o personagem do Dieter, que é o alemão arrombador de cofres do qual toda a gente fala nas suas críticas, e com toda a razão, e podemos dizer que ele é o alívio cómico do filme, mas não se deixem enganar, porque apesar de ser ele que manda muitas das piadas para o ar, ele também é capaz de ser o personagem mais inteligente no meio de todos aqueles mercenários que invadiram a cidade de Las Vegas para roubarem 200 milhões de dólares. Temos também o personagem do Dave Bautista, que apesar de não ser nada de extraordinário, podemos dizer que faz com que Dave Bautista se consiga destacar no meio de muitos ex-lutadores de luta livre que se aventuraram no cinema, e ele é dos poucos que consegue fazer um trabalho relativamente razoável e é dos poucos que consegue fazer um trabalho também quase ao mesmo nível do Dwayne The Rock Johnson, e neste aspecto ele é um personagem que tem sentimentos, não é apenas aquele brutamontes que entra a matar e bate em tudo e todos. Ele é um gajo relativamente ponderado e acima de tudo, sem dúvida alguma, que é o líder do grupo. Outro personagem que eu também gostei imenso é o personagem do Coyote, que é um personagem feminino que basicamente é ele que os leva para dentro de Las Vegas, porque esses zombies mutantes não são propriamente aquilo, como eu já disse, nós estamos à espera, e eles não atacam humanos assim ao desbarato. Por exemplo, se os humanos quiserem entrar lá dentro, se fizerem uma espécie de sacrifício e sacrificarem um dos seus, os humanos depois podem andar a deambular à vontade dentro da cidade de Las Vegas, os gajos podem andar lá dentro à vontade e roubarem aquilo que quiserem e bem lhes apetecer. E lá está, aqui a ideia do filme é mesmo esse grupo de mercenários invadir a cidade de Las Vegas para conseguir roubar os tais milhões, só que obviamente mais fácil dizer do que fazer, porque apesar de eles darem esse sacrifício humano, alguém dentro do grupo vai fazer das suas e obviamente digamos que aquela facilitação que os mutantes fizeram cai por terra e a coisa vai dar barraca. Não estejam obviamente aqui à espera de uma história muito profunda, não estejam à espera aqui de interpretações de primeiro nível, se bem que tudo aqui é feito de maneira bastante razoável e até nos deixa bastante satisfeitos, e acima de tudo é um filme de entretenimento cheio de alusões a muitos outros filmes, como por exemplo o Aliens 2. Agora, outra coisa aqui que eu achei bastante interessante também são os efeitos especiais práticos, ou seja, as explosões reais, os efeitos, tudo aquilo que é feito ali na hora, no sítio, nada daquilo que é feito gerado por computador, neste filme resulta bastante bem, incluindo as próteses que os zombies usam e em alguns casos são realmente repugnantes. Bem, na minha modesta opinião, no conjunto geral o filme até está bem conseguido por 90 milhões de dólares e temos que ser realistas, nos tempos que correm um filme de 90 milhões de dólares é considerado uma média produção, não é propriamente uma mega produção,
mas eles conseguiram fazer muito, apesar de tudo, com os 90 milhões e eles investiram bem nos sítios certos. No problema. E basicamente esta é apenas uma pequena parte da minha opinião, é apenas para levantar um bocadinho do véu para vocês ficarem com uma pequenina ideia do que é que podem esperar de Exército dos Mortos. Eu estive a ver o filme bem antes de fazer este vídeo para ter as ideias ainda aqui bem frescas na cabeça e é dos poucos vídeos que eu estou a fazer sem recorrer a guiões nem nada do género. Por isso, desde já, as minhas desculpas se o vídeo não ficar tão bem conseguido como outros que eu já tenho feito mais para trás, mas é o que nós temos e é apenas para expressar aqui um pouco da minha opinião sobre aquilo que acabei de ver. Por isso, eu acho que a nota final de Exército dos Mortos é de 3.9 baldes de pipocas. De qualquer maneira, se vale a pena ou não assistir a Exército dos Mortos, na minha opinião sim, quanto mais não seja pelos 15 minutos iniciais que realmente estão muito bons. Só é pena depois o resto do filme realmente não acompanhar esses 15 minutos iniciais, mas de qualquer maneira é um bocado muito bem passado e eu acho que para as pessoas que gostam da temática dos zombies e dos mutantes e de assaltos a bancos, eu acho que vocês vão gostar do filme. E é tudo para este vídeo, mais uma vez e como sempre, muito obrigado por terem assistido. Para aquela malta que gostou, deixem o vosso gosto, ajudem a partilhar pelas vossas redes sociais, pelos vossos amigos, pelos vossos familiares. Pode ser que hajam outras pessoas que tenham interesse neste género de vídeos e assim vocês ao mesmo tempo também ajudam a projetar um bocadinho aqui o meu pequeno projeto no YouTube e obviamente que eu agradeço-vos imenso por isso. Ok pessoal? Então, sem mais nada para dizer, vamos pedir a todos vocês com um grande abraço, até ao próximo vídeo e corta!